Olá, estudantes! Vamos à nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos à nossa aula. Quero dizer para vocês que nós estamos juntos e conectados nessas aulas não presenciais. Então, nós vamos hoje para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos ver um pouquinho de literatura, tá bom? Comigo, professora Lisa Ângela, primeiro ano C e D. Então, nós vamos falar hoje sobre... dentro da literatura, nós vamos falar sobre o quinhentismo e o barroco. Nós vamos ver o que foi, as características desses dois períodos literários, tá? Alguns autores. Então, nós vamos ver aí no decorrer da aula. Bom, meninos, nós vamos ver então o quinhentismo no Brasil. Como que foi, né? Com a chegada dos portugueses no território brasileiro em 1500, essas terras que foram encontradas foram relatadas pelos escrivães, que acompanhavam esses navios aí. Então, com isso, essa literatura de informação, ela foi produzida pelos viajantes ali no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e também das grandes navegações. Além do mais, pessoal, os jesuítas, eles eram responsáveis por catequizarem os índios. Então, com isso, criou uma nova categoria de textos que fizeram parte aí do quinhentismo, a chamada literatura de catequese. Os principais cronistas desse período são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gândalo, Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Bom, meninos, agora nós vamos ver aí, falar um pouquinho sobre esses autores, sobre as obras do quinhentismo, certo? Muitos viajantes e jesuítas, eles contribuíram com seus relatos para informar o que estava do outro lado do Atlântico, Eles colocavam ali suas impressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos desses textos que compõem a literatura quinhentista, eles possuem uma forte personalidade, ou seja, uma forte impressão de cada autor. E a obra desse período aí que mais se destacou foi a Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha, de 1450 a 1500, Ele era escrivão-mor ali da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral, 1468 a 1520. E Pero Vaz de Caminha, ele também era escritor e vereador português, e ele registrava aí suas primeiras impressões acerca das terras brasileiras. E ele fez isso através do quê? Através dessa carta de achamento do Brasil, entre aspas aí, meninos? E ela foi datada de 1º de maio de 1500, certinho? Essa carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel. Ela é considerada, meninos, o marco inicial da literatura brasileira. Por quê? Por ser o primeiro documento escrito sobre a história do Brasil. E o conteúdo dessa carta abordava aí os primeiros contatos que os lusitanos tiveram com os indígenas brasileiros, além das informações e impressões sobre a descoberta das novas terras, certo? Então, meninos, além do Pero Vaz de Caminha, nós tivemos também José de Anchieta, tivemos Pero de Magalhães Gândalo, Manuel da Nóbrega, E aí estão as datas aí, certinho? Para vocês darem uma olhada, certo? Então, meninos, agora nós vamos falar sobre o barroco. O que foi o barroco, Vamos lá, então. O barroco, ele é um estilo que dominou aí a arquitetura, a pintura, a literatura, a música na Europa lá por volta do século XVII, certo? Por causa disso, toda a cultura desse período aí, incluindo até os costumes, os valores, e também as relações sociais, foram chamadas aí de barroca, entre aspas aí. E foi essa época aí, ela surgiu aí no finalzinho do Renascimento, e ela manifestou através de grande ostentação, extravagância entre os grupos aí que foram beneficiados pelas riquezas da colonização. Certo, meninos? Então, meninos, agora nós vamos ver aí as principais características do barroco, que são elas: a arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, onde esse dualismo aí quer dizer seguir dois princípios, certo? Obscuridade, complexidade, sensualismo. E o barroco literário, o cultismo e o conceptismo,
Ou seja, o cultismo possui cultura, né, tem aquele jogo de palavras, né, nas obras. E o conceptismo são conceitos seguindo aí um raciocínio lógico, ou seja, a racionalidade, certo? Agora, pessoal, nós vamos falar aí um pouco sobre o Barroco no Brasil, certo? O Barroco no Brasil ele foi introduzido através dos jesuítas, ali por volta do século XVI. Aí, a partir do século XVII, generalizou-se nos grandes centros de produção açucareira, em especial na Bahia, que foi através das igrejas. Aí, passada essa fase aí do barroco baiano, né, pesado, o estilo atingiu aí no século XVIII Minas Gerais, e foi nessa época aí que Aleijadinho elaborou uma arte profundamente nacional. Nesta época, até então, não havia no Brasil condições para desenvolver uma atividade literária propriamente dita. Então, o que tinha eram alguns escritores que se espelhavam em fontes estrangeiras, e geralmente essas fontes eram os portugueses e os espanhóis, tá bom? Então, meninos, agora nós vamos ver aí os principais autores barrocos do Brasil. Foram eles, os principais escritores brasileiros nesse período. Bento Teixeira, certo? Tivemos também Gregório de Matos. Eu coloquei ele de outra cor porque ele foi um dos principais. Nós vamos mais pra frente trabalhar as obras dele, tá bom? Foi também Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, certo, meninos? Então, esses aí foram os principais escritores brasileiros desse período. E eu dei mais destaque aí a Gregório de Matos, porque mais à frente nós vamos trabalhar algumas obras dele e falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, esses são os principais escritores brasileiros. Então, meninos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Quero desejar a vocês aí bons estudos e até a próxima aula. E lembrando vocês que as atividades, elas estarão lá no Google Sala de Aula, tá? Para vocês fazerem lá, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.